Elias Cândido da Silveira. Presente. Ezequiel Mariano Gomes da Silva. Ivanildo Barbosa de Oliveira. Presente. João Brito Pereira Filho. Presente. Jorci Miranda Sagim. Presente. Luciano Miranda Salgado. Presente. Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Presente. Silvio Rodrigues de Oliveira. Convido o senhor secretário a ler um versículo da Bíblia Sagrada. Confio no Senhor, são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Conforme o parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Interno, convoco o diretor legislativo, Dr. Sam Martins Donato Roosevelt, o procurador, Dr. Leandro Santos Azeredo, e o assessor administrativo, Wetzel Magalhães Martins, para auxiliar os trabalhos durante o andamento desta sessão. Declaro instaladas a sessão. Convido o senhor secretário a fazer a leitura da ata anterior e do expediente do dia. Cadê a ata? Aqui, né? Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ubatiba, Espírito Santo, em 19 de janeiro de 2015, às 17h40. Às 17 horas e 40 minutos do dia 19 de janeiro do ano de 2015, na sede da Câmara Municipal de Ubatiba, do Estado do Espírito Santo, houve a sessão extraordinária da Câmara Municipal, convocada, que foi via telefone para a eleição das comissões permanentes da Casa. Apreciação da proposição oriunda do Poder Executivo e do Poder Legislativo, presidida pelo vereador senhor Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Inicialmente, o mesmo convidou o vereador senhor Ivanildo Barbosa de Oliveira, primeiro secretário da mesa, a fazer a chamada dos senhores vereadores, comparecendo os seguintes: Carlos Alberto dos Santos, Ezequiel Mariano Gomes da Silva, Vanito Barbosa de Oliveira, João Brito Pereira Filho, Jorci Miranda Sagim, Luciano Miranda Salgado, Marcos Rodrigo Amorim Florindo e o vereador presidente Silvio. Esteve ausente o vereador senhor Elias Cândido da Silveira, havendo um número legal, o presidente, invocando a proteção de Deus, deu por instalados os trabalhos. Ato continuo, o senhor secretário fez as leituras dos versículos 1 e 2, número 130, do livro do Salmo da Bíblia Sagrada. Logo em seguida, o senhor presidente concedeu a prazo de 10 dias, de 10 minutos ao plenário para apresentação de nomes para a formação da chapa, composição das comissões permanentes da Casa. Esgotado o prazo concedido à mesa, recebeu indicação dos seguintes nomes em composição das seguintes comissões. Para a composição da Comissão de Legislação e Justiça e Redação, vereador Jorci Miranda Sagim, Ivanildo Barbosa de Oliveira e Carlos Alberto dos Santos. Para a composição da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, o vereador Luciano Miranda Salgado, Silvio Rodrigo de Oliveira e Elias Cândido da Silveira. Para a composição da Comissão de Saúde, Carlos Alberto dos Santos, Elias Cândido da Silveira e João Brito Pereira Filho. Para a composição da Comissão de Educação, Silvio Rodrigues de Oliveira, Ivanildo Barbosa de Oliveira e Jorci Miranda. Para a composição da Comissão de Juventude e Cultura, Esporte e Meio Ambiente,
Luciano Miranda Salgado e Elias Cândido da Silveira e Carlos Alberto dos Santos. Feita a leitura dos nomes, a composições, o senhor presidente consultou o plenário e se havia outro nome a composições. Para a eleição das respectivas comissões, não havendo nenhuma manifestação, o senhor presidente determinou a Secretaria da Casa a confeccionar as cédulas para a eleição das referidas comissões, pelo processo de votação secreta. Em seguida, pela ordem, o vereador Silvio Rodrigues de Oliveira requereu da mesa, depois de ouvido o plenário, que fosse adotado o processo de votação simbólica na eleição das comissões permanentes da Casa, feito a pedido do senhor presidente, submeteu o mesmo à discussão e votação pelo plenário, que foi aprovado por unanimidade, aprovado o pedido depois da imprensa rubricada e colocado à vista do plenário. O senhor presidente submeteu à votação pelo plenário a cédula chapa única, constando os nomes, composições das comissões permanentes da Casa, biênio 2015-2016, que foi aprovado por unanimidade, aprovada as respectivas chapas única. O senhor presidente declarou eleitos e empossados os vereadores componentes da mesa, dando prosseguimento aos trabalhos. E o senhor presidente determinou o senhor secretário a proceder à leitura do expediente do dia. No expediente do dia constou e foram lidos os seguintes documentos: processo do veto parcial número 01/2014, autógrafo da lei número 738/2014, sobre o ofício número 01/2015, gabinete do prefeito, razões do veto. Em apeço projeto de lei complementar número 01/2015, oriundo do gabinete do prefeito, que dispõe a revisão geral dos vencimentos dos servidores municipais da administração direta e outras providências. O projeto de lei complementar número 2015, que concede a revisão geral anual de forma no artigo 5, o inciso do artigo 37 da Constituição Federal, do vencimento dos seguintes políticos do Poder Legislativo Municipal e outras providências, de 2015. Concede a revisão geral anual da forma do inciso artigo 37 da Constituição Federal, do vencimento dos servidores, funcionários do Poder Legislativo Municipal e outras providências, ambos de autoria da mesa diretora e da Casa. Determinada a leitura do expediente para fins de parecer prévio, obedecendo aos prazos regimentais, o senhor presidente fez o envio do processo do veto número 01/2015 e dos respectivos projetos de leis complementar número 01/2015, oriundo do gabinete do prefeito, e 01 e 02, de autoria da mesa diretora das comissões permanentes da Casa. Logo em seguida da decisão das comissões permanentes da Casa, respeitadas a preferência de deliberação plenária, os projetos de lei complementados no número 01 de 2015 do gabinete do prefeito, 01 e 2 de 2015, autoria da mesa diretora da Câmara, foram devolvidos à mesa, constando de parecer pela aprovação, constam do pedido de urgência para fins de apreciação e deliberação e os seguintes proposições: processo de veto parcial número 01/2015 ao autógrafo de lei 738/2014, projeto de lei complementar número 01/2015, origem gabinete do prefeito, projeto de lei complementar número 01 e 2, 2015, origem da Câmara Municipal, ordem do dia. Na ordem do dia, decisão plenária, o senhor presidente submeteu ao discurso da votação pelo plenário as seguintes proposições: processo de veto parcial número 01/2015, autógrafo da lei 738, que foi aprovado por 6-1, 6 votos a favor e 1 contrário, pela manutenção do veto. Decisão dada pelo processo de votação simbólica a requerimento de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, projeto de lei complementar número
2015, oriundo do gabinete do prefeito, que foi aprovado por unanimidade, projeto de lei complementar número 01-2, 2015, de autoria da mesa da Câmara, que foram aprovados por unanimidade, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos. E antes, porém, agradeceu a presença de todos e os visitantes, ouvintes da Rádio Mania FM, declarou continuidade do recesso parlamentar. Caso necessário fosse reunir extraordinariamente, informou a todos e os senhores vereadores que a convocaria através de ofício ou por qualquer outro meio de comunicação. Encerramento às 19h55, do que para às 19h55, do que para constar se lavrou-se a presente ata. Marcos Rodrigo Amorim Florindo, presidente da Câmara, e Ivanito Barbosa de Oliveira, primeiro secretário. Em discussão, a leitura da ata. Em votação, a leitura da ata. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, de pé. Aprovado por unanimidade. Convido o senhor secretário a fazer a leitura do expediente do dia. Mas antes eu quero convidar o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Ibatiba, Edson Saloto, doutor Edson Saloto, e também o presidente da Associação dos Córregos dos Paulas, Eliel. Senhor presidente, pela ordem, gostaria que Vossa Excelência também convidasse o presidente da Associação do Córrego do Pontal, o senhor Eliseu Gomes. Conosco, o senhor Eliseu compõe a mesa conosco. Silvio, conduz para nós, por favor. Esse aqui, né? Senhor presidente, pela ordem, tem um ofício de minha autoria, ofício número 16/2015, solicitando regime de urgência em algumas proposições que estão tramitando na casa. Eu gostaria que o pedido de regime de urgência ao PLC 02/2015 fosse retirado, permanecendo somente o pedido de urgência aos projetos de lei número 01, 02, 03 e 04/2015. E aí eu quero conclamar ao Poder Executivo que envie para esta casa o impacto orçamentário do aumento do salário dos professores, para a gente votar a proposição de forma correta. A lei já está nessa casa, mas nós somos obrigados a ter o impacto orçamentário para poder analisar a proposição. Então, como a lei veio sem impacto orçamentário, fica um erro jurídico nós votarmos a matéria nesta noite. Então, muito sabiamente, a Procuradoria desta casa, que orienta Vossa Excelência, nos informou isso. Então, nós queremos que a Prefeitura devolva o projeto para cá de forma correta, com impacto orçamentário. Não é a primeira vez que o Poder Executivo manda para essa casa projeto errado. Então, assim, nós vamos votar o projeto de aumento do salário dos professores, mas precisa que ele esteja correto para evitar qualquer percalço jurídico, até mesmo para a classe do magistério futuramente. Obrigado. A mesa acata seu pedido, vereador. Convido o senhor secretário a fazer a leitura do expediente do dia. Prefeitura Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 01/2015. Autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibatiba, e dá outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, do Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizar a firmar convênio de repasse e de subvenções sociais concedida à PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibatiba, do Espírito Santo, no valor de até R$ 216 mil, valor global. Artigo 2. Os valores deverão ser repassados em 8 parcelas de R$ 27 mil,
mensais. Artigo 3. Os recursos provenientes deste convênio estão previstos no orçamento vigente sob o número 13.002.084.00392.114. Apoio financeiro à PAI 3350.43.0000. Subvenções sociais. Artigo 4. A entidade deverá prestar conta mensalmente dos valores percebidos, sob pena de não ser liberada a parcela seguinte. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário, entrando-se o presente lei em vigor na data de sua publicação. Ibatiba, 3 de fevereiro de 2015. José Ocur de Oliveira. Prefeitura Municipal de Ibatiba do Estado do Espírito Santo, projeto de lei número 02/2015. Autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a Pestalozzi de Ibatiba e dar outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba do Estado do Espírito Santo faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de repasse de subvenções sociais concedidas à Pestalozzi de Ibatiba, do Estado do Espírito Santo, no valor global de R$ 150 mil. Artigo 2. Os valores deverão ser repassados em 8 parcelas de R$ 18.750. R$ 18.750 mensais. Artigo 3º. O recurso proveniente desse convênio estão previstos no orçamento vigente número 13.002.082.44.00392.115. Apoio financeiro Pestalozzi, 3335043000, subvenções sociais. Artigo 4. A entidade deverá prestar contas mensalmente dos valores percebidos, sob pena de não ser liberada a parcela seguinte. Artigo 5. Revoga-se as disposições em contrário, entrando-se a presente lei em vigor da data de sua publicação. Ibatiba, 3 de fevereiro de 2015. José Ocur de Oliveira. Tá. Projeto de lei número 003/2015 autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a CAMAC Lar dos Velhinhos de Ibatiba e dar outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, do Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de repasse de subvenções sociais concedida à CAMAC Lar dos Velhinhos e de Ibatiba, Espírito Santo, no valor global de R$ 35 mil. Artigo 2. Os valores deverão ser repassados em 9 parcelas de R$ 3.888,89 centavos. Artigo 3. Os recursos provenientes desse convênio estão previstos no orçamento vigente sob o número 13.002.082.44.00392.113. Apoio financeiro GAMAC 33.504.3.000. Subvenções sociais. Artigo 4º. A entidade deverá prestar conta mensalmente dos valores percebidos, sob pena de não ser liberada as parcelas seguintes. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação. Ibatiba, 3 de fevereiro de 2015, José Ocur de Oliveira. Projeto de lei número 004/2015 autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a São Vicente de Paula de Ibatiba e de outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, do Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de repasse de subvenções sociais concedida a São Vicente de Paula de Ibatiba, Espírito Santo, no valor
de R$ 25.000, valor global. Artigo 2. Os valores deverão ser repassados em 9 parcelas de R$ 2.777,78 centavos mensais. Artigo 3. Os recursos provenientes desses convênios estão previstos no orçamento vigente sob o número 13.002.08244.0042.117, apoio financeiro a São Vicente de Paula, 33.504.3.000, subvenções sociais. Artigo 4. A entidade deverá prestar conta mensalmente dos valores percebidos, sob pena de não ser liberadas as parcelas seguintes. Artigo 5. Revoga-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação. Ibatiba, 3 de fevereiro de 2015, José Eucur de Oliveira, prefeito municipal. Agora eu vou. Projeto de Lei 0005 de 2015, que altera o dispositivo da Lei número 733, de 29 de dezembro de 2014, e outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, do Estado do Espírito Santo, faço saber, e o povo, por intermédio de seus representantes, aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1. Os artigos 1, 2, 4 e 5 da Lei Municipal número 733, de 29 de dezembro de 2014, passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 1. A emenda de lei número 519, de 16 de junho de 2008, passa a ser a seguinte redação. Emenda declara de utilidade pública o tempo alágio do amanhecer de Ibatiba, Espírito Santo. Artigo 2. Fica declarado de utilidade pública o tempo alágio do amanhecer de Ibatiba, o Espírito Santo, sob coordenação geral do tempo do amanhecer. Artigo 4. O tempo alágio do amanhecer de Ibatiba, Espírito Santo, foi devidamente registrado no livro A1 sob o número 111.06/06/2008 do Serviço Registral de Pessoa Jurídica, junto ao cartório de primeiro ofício de Ibatiba, Espírito Santo, escrita no CMPJ, sobre o número 10.354.00105. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ibatiba, 9 de fevereiro de 2015. José Eucur de Oliveira. Projeto de Lei 01/2015. A emenda cria no município de Ibatiba o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas indicações. Autor, vereador Silvio Rodrigues de Oliveira. Artigo 1. O Programa de Conservação do Uso Racional da Água nas edificações tem como objetivo instituir a medida que induzam a conservação, o uso racional e utilização de fonte alternativa para captação de água nas novas edificações, bem como a conscientização do usuário sobre a importância da conservação da água. Artigo 2. Para efeito dessa lei, a sua adequada aplicação são adotadas as seguintes definições. Inciso 1º. O uso racional da água, conjunto de ações que proporcionam a economia da água e o combate ao desperdício quantitativo nas edificações. Inciso 2º. O desperdício quantitativo da água, volume da água potável desperdiçada pelo uso abusivo. Inciso 3º. Utilização da fonte alternativa, conjunto de ações que possibilita o uso de outras fontes para a captação da água, que são o Sistema Público de Abastecimento. Inciso 4º. A água servida à sua utilização nos tanques ou máquinas de lavar, chuveiro ou banheiros.
Artigo 3º. As disposições desta lei serão observadas na elaboração e aprovação dos projetos de construção de novas edificações. Artigo 4º. Os sistemas hidráulicos sanitários das novas edificações serão projetados visando o conforto e a segurança dos usuários, bem como sustentabilidade do recurso hídrico. Artigo 5º. Nas ações de racionamento poderão ser utilizados os seguintes recursos. Inciso 1º. Bacia sanitária de volume reduzido de descarga. Inciso 2º. Chuveiro lavatório de volumes fixos de descarga. Inciso 3. Torneiras dotadas de arrejadores. Artigo 6º. As ações de utilizações de fonte alternativa compreendem. Inciso 1º. A captação, armazenamento, utilização de água proveniente das chuvas. Inciso 2º. A captação, armazenamento, utilização de água servida e... Inciso 3º. Captação de água através de poços artesianos. Artigo 7º. A água da chuva será captada na cobertura das edificações encaminhada a uma cisterna ou tanque para ser utilizada em atividade que não requeira o uso da água tratada, proveniente de rede pública de abastecimento, tais como, inciso 1º, regar jardins e hortas. Inciso 2º, lavagem de roupa. Inciso 3º, lavagem de veículos. Inciso 4º, lavagem de vidros e calçada. Artigo 8º. As águas servidas serão direcionadas através de encaminhamento próprio, reservatório destinado a abastecer as descargas dos vasos sanitários e apenas após tal utilização será descarregada na rede pública de esgoto. Artigo 9º. O combate ao desperdício quantitativo de água compreende ações voltadas a conscientizações da população através de campanhas educativas, abordagem do tema nas aulas, e ministrada nas escolas integrantes da rede pública municipal, e palestras e outras, versando sobre o uso abusivo da água, métodos de conservação e uso racional da mesma. Artigo 10. Não cumprimento das disposições da presente lei implica na negativa de concessão do alvará de construção para novas edificações. Artigo 11. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, estabelecendo requisitos necessários à elaboração e aprovação do projeto de construção, instalação e desmencionamentos dos aparelhos dispositivos e conservação. O uso racional da água a quem a mesma se refere. Artigo 12. Esta lei entra em vigor após a sua publicação. Sala de sessões, 29 de janeiro de 2015. Silvio Rodrigues de Oliveira. Devido à pauta estar muito extensa, tudo bem. Projeto de lei número 02/2015. Emenda constitucional Ibatiba mais social. Instituto Mutirão Ibatiba mais social. A ser realizada anualmente, no mês em que se comemora o aniversário de emancipação de Ibatiba, da forma como estabelece, autor vereador Marco Rodrigo Amorim Fiorino. Artigo 1º. A lei institui o mutirão Ibatiba mais social a ser realizado anualmente no mês em que se comemora o aniversário de emancipação de Ibatiba, em todas as comunidades do município de Ibatiba. Parágrafo único. O mutirão mais social é um programa de ações sociais organizado pelo poder público em parceria com entidades de sociedade civil. Artigo 2º. O mutirão de Ibatiba mais social norteia-se pelos seguintes princípios. Inciso 1º. Desenvolvimento de ações programáticas nas áreas de assistência, educação e vigilância em saúde. Inciso 2º. Utilização dos recursos humanos, materiais e físicos que se encontram sob a gestão da rede social do município. Inciso 3º. Divulgação da rede de recursos humanos, materiais, físicos
que se encontra sobre a gestão da rede social do município. Inciso 4º, a regionalização dos servidores de ação social do município de Ibatiba. Artigo 3º, o mutirão de Ibatiba mais social será constituído das seguintes áreas e medidas de atuação. Inciso 1º, educação em saúde, com seminários, debates e campanhas de prevenção à saúde em todas as comunidades do município. Inciso 2º, assistência à saúde com atendimento clínico realizado de exames laboratoriais e de diagnóstico por imagem, priorizando os centros comunitários da zona rural. Inciso 3º, programação específica para diagnóstico e tratamento de patologias com grandes demanda de baixa permanência hospitalar, priorizando centros comunitários da zona rural. Inciso 4º, vigilância em saúde com ênfase dos levantamentos de todas epidemiológicas lógicas e campanhas preventivas diferenciadas, priorizando centros comunitários da zona rural. Inciso 5º, estabelecimento de parcerias com o objetivo de integrar os serviços prestados pelas redes municipal e estadual de saúde com abrangência no município, bem como a rede privada de serviços filantrópicos ou não. Inciso 6º, promoção de parceria com entidades da sociedade civil que se dedica à área social ou que se interessam pela promoção de atividades sociais em parceria com o município de Ibatiba, no mutirão Ibatiba mais social. Inciso 7º, o envolvimento de organizações sociais e parceiros do município no mutirão Ibatiba mais social, buscando completar a maior número de atendimento à população. Inciso 8º, promoção de parcerias com laboratórios farmacêuticos com produtos na área de diagnóstico, tratamento, buscando contemplar a maior número de atendimento à população, priorizando centros comunitários da zona rural abrangidos. Inciso 9, promoção de chamada na rede privada de laboratórios de diagnóstico instalado no município de Ibatiba para disponibilizar uma parcela da agenda do serviço como participação no mutirão Ibatiba mais social. Parágrafo único. Outras ações sociais corretadas poderão ser desenvolvidas pelo Poder Público Municipal em parceria com os governos estaduais e federal. Artigo 4º. A Secretaria Municipal da Saúde outorgará aos parceiros neste programa um certificado de participação no mutirão Ibatiba mais social, permitindo-lhe autorização na sua divulgação institucional. Artigo 5º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, 29 de janeiro de 2015. Marcos Rodrigo Amorim Florim. Com a palavra, presidente. Devido à pauta hoje está muito extensa, eu peço ao colega Carlos Alberto, vice-presidente dessa casa, que ajude o nosso primeiro secretário a ler. Obrigado, presidente. Requerimento de número 1 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a vossa excelência, ouvido o plenário, a realização de sessão solene para comemorar o Dia Internacional da Mulher, em data a ser marcada pelo vereador proponente, Luciano Salgado. Requerimento número 2.
ouvido o plenário a realização de sessão solene para comemorar o Dia Municipal do Tropeiro e Carreiro, em data a ser marcada pelo vereador proponente, plenário Éder Faustino Bernardo, 6 de janeiro de 2015, Luciano Salgado. Requerimento de número 3. Depois de ouvido o plenário, a realização de sessão solene para comemorar o Dia do Servidor Público, em data a ser marcada pelo vereador proponente, Luciano Salgado. Requerimento de número 4. O vereador abaixo assinado requer a realização de sessão solene para comemorar o Dia dos Professores, em data a ser marcada pelo vereador proponente, plenário Éder Faustino Bernardo, número 6 de janeiro de 2015, Luciano Salgado. Requerimento de número 5. O vereador abaixo assinado requer, depois de ouvido o plenário, a realização de sessão solene, os melhores do esporte municipal 2014, Luciano Salgado. Requerimento número 6. Requer sessão solene aos melhores esportistas municipal de 2015, plenário Éder Faustino Bernardo, Luciano Salgado. Requerimento número 7. O vereador abaixo assinado requer sessão solene em comemoração ao Dia Municipal da Consciência Evangélica, em data a ser marcada pelo vereador, plenário Éder Faustino Bernardo, Luciano Salgado. Requerimento número 8. O vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer, depois de ouvido ao plenário, a realização de audiência pública com o tema Poluição Sonora em Ibatiba, em data a ser marcada pelo vereador proponente, plenário Éder Faustino Bernardo, 6 de janeiro de 2015, Luciano Salgado. Requerimento número 9. O vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer recuperação do horto florestal de Ibatiba, audiência pública com o tema Recuperação do Horto Florestal de Ibatiba, em data a ser marcada pelo vereador proponente, plenário Éder Faustino Bernardo, 6 de janeiro de 2015, Luciano Salgado. Requerimento de número 10. Requer, depois de ouvido o plenário, a realização de audiência pública com o tema Segurança Pública, plenário Éder Faustino Bernardo, 6 de janeiro de 2015, Luciano Salgado. Requerimento número 11. O vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer, depois de ouvido o plenário, a realização de audiência pública com o tema A Importância do Plano Municipal de Educação, em data a ser marcada pelo vereador proponente, plenário Éder Faustino Bernardo, 6 de janeiro de 2015, Luciano Salgado. Requerimento número 12. O vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer os impactos da crise hídrica em Ibatiba, em data a ser marcada pelo vereador proponente, plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015, Luciano Salgado. Requerimento número 13. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a vossa senhoria, depois de ouvido o plenário, a realização de audiência pública com o tema A Importância do Plano Municipal Saneamento Básico, em data a ser marcada pelo vereador proponente, plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015, Luciano Salgado. Requerimento número 14. O vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer, depois de ouvido o plenário, realização de audiência pública com o tema A Importância do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, em data a ser marcada pelo vereador proponente, plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015, Luciano Salgado. Requerimento número 15. O vereador que abaixo subscreve requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de administração, com base na lei orgânica municipal, cópia integral da folha de pagamento do mês de janeiro de 2015, desta municipalidade, plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015. Requerimento número 16. O vereador que abaixo subscreve e, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de administração, com base na lei orgânica municipal, cópia integral da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015, desta municipalidade, após o fechamento da mesma, plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015. Requerimento número 17. O vereador abaixo subscreve e, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer solicitar ao secretário municipal de educação, com base na lei orgânica municipal, informações detalhadas e documentos comprobatórios sobre a elaboração do Plano Municipal de Educação. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015, Luciano Salgado. Requerimento número 18. O vereador que abaixo subscreve e, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar à secretária municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, com base na lei orgânica municipal, informações detalhadas e documentos comprobatórios sobre a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015. Requerimento número 19. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, com base na lei orgânica, informações detalhadas e documentos comprobatórios sobre a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Requerimento número 20. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de administração, com base na lei orgânica municipal, cópia da folha de pagamento com os respectivos guias de recolhimento de INSS e FGTS dos funcionários da empresa Silva e Pacheco Serviço Limitada, ME, desde o início do contrato de limpeza pública com esta prefeitura, até a data de atendimento desse requerimento, separado mensalmente. Processo de licitação número 56 de 2014, contrato de prestação de serviço número 42 de 2014. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015. Luciano Salgado. Requerimento número 21. O vereador que abaixo subscreve requer, nos usos de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, ao secretário municipal de administração, com base na lei orgânica, cópia de todos os comprovantes de pagamento e listagens detalhadas mensalmente da utilização de hospedagem, nome do beneficiado, data utilizado e o motivo, referente ao processo licitatório número 65 de 2014, pregão presencial número 28 de 2014, plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015. Requerimento número 22. O vereador que abaixo subscreve, no uso de atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de educação, com base na lei orgânica municipal, resposta ao ofício número 14, do ofício do Luciano Salgado, de 2015, protocolado no dia 3 de fevereiro, sob o número 822, referente ao apoio ao transporte universitário. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015, Luciano Salgado. Requerimento número 23. O vereador abaixo subscreve, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de saúde, com base na lei orgânica municipal, resposta ao ofício número 1 de Luciano Salgado, 2015, protocolado no dia 6 de janeiro, sobre o número 62, referente ao atendimento de odontologia da AMA. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015. Requerimento número 24. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal, com base na lei orgânica municipal, resposta do ofício número 10 de Luciano Salgado, 2015, protocolado no dia 21 de janeiro, sob o número 469, referente às melhorias na rua Manuel Luiz Trindade, bairro Boa Esperança. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015, Luciano Salgado. Requerimento número 25 de 2015. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal, com base na lei orgânica municipal, resposta de ofício número 15, Luciano Salgado, /2015, protocolado no dia 3 de fevereiro, sob o número 823, referente ao apoio para a montagem de despolpadores de café e aquisição de implementos agrícolas e construção de ponte de cimento armado na comunidade Barra Grande. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015. Luciano Salgado. Indicação número 1 de 2015, excelentíssimo senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de viabilizar as seguintes medidas de melhoramento dentro da municipalidade. 1. Melhoria nas estradas do córrego da Chácara, na comunidade de Criciúma. 2. Melhoria no morro da estrada principal, próxima às residências do vereador João Brito Pereira Filho e do senhor Leonei, na comunidade de Criciúma. 3. Implantação da rede de esgoto da rua principal da comunidade de Criciúma, no trecho da praça até a residência da senhora Dorca Silveira. 4. Desapropriação da área ambiental na comunidade de Criciúma, visando garantir o reflorestamento do local que abastece a localidade com água. Plenário Éder Faustino, 10 de fevereiro, Luciano Salgado. Indicação número 2 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve e no uso das atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de viabilizar as seguintes medidas de melhoramento dentro da municipalidade. 1. Construção de vestiário e reforma do campo de futebol na comunidade de Santa Clara. 2. Construção de vestiário no campo de futebol na comunidade de Santa Maria de Baixo. 3. Construção de vestiário no campo de futebol da comunidade dos Carangolas.
4. Conclusão das obras do campo de futebol da comunidade Santa Maria de Baixo. 5. Reforma do campo de futebol e do vestiário da comunidade Criciúma. 6. Reforma do campo de futebol e do vestiário da comunidade Paraíso. 7. Reforma do campo de futebol e do vestiário do campo Santa Maria de Cima. 8. Reforma do estádio municipal Mirandão. 9. Reforma do centro de educação física Éder Faustino Bernardes, o ginásio de esporte. 10. Reforma do campo Bom de Bola José Baca, localizado no bairro Lacerda, Sudré de Assis, para morar 2. 11. Reforma da iluminação da pista de caminhada Jurandir Clemente Júnior, localizado no estádio Mirandão. 12. Apoio à equipe de Paraíso Futebol Clube para disputar a Copa do Café. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015. Luciano Salgado. Indicação de número 3 de 2015. O vereador que abaixo subscreve e no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, indica, número 1, implantação de programas de reaproveitamento de papel nesse poder legislativo, impressão frente e verso e produção de blocos de rascunho e etc. 2. Implantação de iluminação inteligente e outras técnicas visando reduzir o consumo de energia elétrica. 3. Implantação do programa Licitação Sustentável. 4. Disponibilização eletrônica das atas, projetos e outros expedientes desse Poder Legislativo aos vereadores. 5. Aquisição de notebooks ou tablets para os parlamentares ter acesso eletrônico às atas, projetos e outros expedientes. 6. A alteração no atual sistema de protocolo visando garantir a economia de papel, utilizando então protocolar ou etiquetas no verso do documento. 6. Instalação de comissão especial para a reforma do regimento interno dessa Casa de Leis. 7. Impressão da nova Lei Orgânica Municipal, constando de informações sobre todos os vereadores de Batiba, desde a emancipação até hoje. Revisões realizadas na mesma, hino, brasão e bandeira do município. 8. Implantação de biblioteca do Poder Legislativo, visando garantir acesso à leitura e outras ferramentas de inclusão social, sendo a mesma acessível a todo cidadão. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015. Indicação de número 4 de 2015. Ao vereador que abaixo subscreve e no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de viabilizar as seguintes medidas de melhoramento dentro da municipalidade. Número 1. Implementação de programa de reaproveitamento do papel do Poder Executivo. 2. Implantação de iluminação inteligente e outras técnicas visando reduzir o consumo de energia elétrica nos prédios públicos. 3. Implantação do programa de licitação sustentável. 4. Alteração no atual sistema de protocolo, visando garantir a economia de papel, utilizando então protocolar através de etiquetas no verso do documento. Adaptação dos prédios públicos para prédios sustentáveis, com instalação de sistemas de energia solar, aproveitamento de água de chuva, dentre outras iniciativas. Implantação do Programa Municipal de Construção de Caixas de Contenção, pequenos açudes e reservatórios em parceria com a Associação Comunitária dentro da legislação vigente. Implantação de Programa Municipal de Reflorestamento de Nascentes. 9. Implantação de Conselho Municipal de Meio Ambiente, plenário Éder Faustino, 10 de fevereiro de 2015. Indicação número 1 de 2015, do nobre vereador João Brito Pereira Filho. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando necessidade premente de viabilidade do nivelamento e ensaibramento das estradas vicinais localizadas no córrego Resgate, córrego do Pontal, córrego Santa Isabel e no córrego da Neblina. Este nas imediações da propriedade do senhor Dalteringe, da municipalidade. A medida se faz necessária visando melhorias para o tráfego de veículos que circulam naquelas regiões, principalmente para os coletivos de aluno escolar. Plenário Éder Faustino Bernardo, 10 de fevereiro de 2015, João Brito Pereira Filho. Moção de pesar número 1 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente Marcos Rodrigues de Amorim Florindo, o vereador que subscreve, Silvio Rodrigues de Oliveira, no uso de seus prerrogativos regimentais, vem muito respeitosamente apresentar moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Machado de Freitas, ocorrido no dia 5 de fevereiro passado, sabendo que a falecida era pessoa bem-quista na comunidade e ainda possuía inegável bondade, simplicidade e humildade. Assim sendo, deixou inúmeras amizades e admirações em nossa cidade. Da decisão dessa Casa de Leis, fosse oficiada aos parentes e familiares. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015, Silvio Rodrigues de Oliveira. Câmara Municipal de Batiba, projeto número 1 de 2015, que cria no município de Batiba o Programa de Conservação e Uso Racional das Águas nas Edificações.
Autor, vereador Silvio Rodrigues de Oliveira. Artigo número 1. O Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas edificações tem como objetivo instituir medidas que induzam a conservação, o uso racional e a utilização de fontes alternativas para a captação de águas nas novas edificações, bem como a conscientização dos usuários sobre as importâncias da conservação da água. Artigo 2. Para efeito dessa lei, a sua adequada aplicação são adotadas as seguintes definições. Parágrafo 1. Conservação do uso racional da água, conjunto de ações que propiciam a economia de água e o combate ao desperdício quantitativo nas edificações. 2. Desperdício quantitativo de água, volume de água potável desperdiçado pelo uso abusivo. 3. Utilização de fontes alternativas, conjunto de ações que possibilitam o uso de outras fontes para a captação de água, que não o sistema público de abastecimento. 4. Água servida, água utilizada nos tanques ou máquinas de lavar, chuveiros ou banheiros. Artigo 3. A disposição dessa lei será observada na elaboração e aprovação dos projetos de construção de novas edificações. Artigo 4. Os sistemas hidráulicos sanitários das novas edificações serão projetados visando o conforto e segurança do usuário, bem como a sustentabilidade dos seus recursos hídricos. Pela ordem, senhor presidente. Queria pedir aí a dispensa de prazo dos projetos de lei número 1, 2, 3, 4 e 5. O 1, tratando que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Ibatiba, e da outras providências. O número 2, que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a Pestalozzi de Ibatiba. O número 3, que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a Camag, lá dos Velhinhos. O número 4, que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a São Vicente de Paula e da outras providências. E o 5, que altera o dispositivo da lei número 733, de 29 de dezembro de 2014, e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Embora já tenha sido aprovada a ata, mas só agora eu pude observar, é só uma correção na ata, o erro de digitação. Acho que o nosso secretário acostumou, depois de 4 anos, eu na presidência. Então, onde se lê vereador-presidente Silvio, o vereador-presidente é Marcos, e onde se lê vereador Marcos, é vereador Silvio. Tá? Constasse. A mesa acata o requerimento de Vossa Excelência. Muito obrigado. Vou passar para a assessoria retificar o erro da ata. Vou submeter ao plenário o requerimento do vereador Carlos Alberto. Eu gostaria também, pela ordem, senhor presidente, ainda há tempo. Nós temos um projeto aí também, projeto que altera o dispositivo da lei 733. Essa lei, você já pediu também? Junto. Então obrigado. Vou submeter ao plenário o requerimento verbal do Carlos Alberto, do requerimento de dispensa de prazo dos projetos 1, 2, 3, 4. Senhor presidente, pela ordem, só para ficar registrado nos anais dessa casa, existe um requerimento de minha autoria pedindo a dispensa de prazo dessas proposições. Então, assim, juntamente com o vereador Carlos Alberto, nós queremos reforçar o pedido de urgência dessas matérias. Sim. Sim, senhor vereador. O ofício ainda cita a respeito da dispensa de prazo e, consequentemente, votação em regime de urgência. Consequentemente, regime de urgência. Aí, eu vou colocar em votação, em regime de dispensa de prazo, os requerimentos que foram lidos, pedido pelo requerimento verbal e requerimento escrito de vossas senhorias. Em discussão os requerimentos. Não havendo quem quer discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários de pé.
Aprovado por unanimidade. Os projetos serão encaminhados para as comissões para darem os pareceres. E peço aos nobres colegas vereadores das comissões que indiquem à mesa os presidentes e secretários de cada comissão.